Beleza, gravando. Então, olha só. Na aula de hoje, tá dando continuidade ao que nós havíamos falado na semana passada. Na semana passada, a gente falou sobre a função modular como sendo uma função definida por mais de uma sentença. Vimos aí alguns princípios básicos que vão nortear a definição do que vem a ser função modular. Tá? E na aula de hoje, a gente vai ver de fato de onde vem essa definição de função modular e, obviamente, as suas respectivas aplicações. Vimos também que a função modular ela é uma função definida por mais de uma sentença, tá? E sendo uma função definida por mais de uma sentença, nós precisamos sempre identificar onde estão, digamos assim, as quebras do nosso gráfico, né? Os intervalos onde a função muda de sentença, tá? Para isso, a gente vai ter que partir do exemplo mais simples e mais básico de função modular, que inclusive serve para nortear, certo? Nosso campo aí de resoluções no âmbito das funções modulares, tá? Então, deixa eu mudar aqui para vocês aqui. Só um minutinho. Beleza. Então, olha só, a gente vai começar, para poder definir, tá? O que vem a ser função modular, a gente vai começar elencando um exemplo. E o exemplo é o seguinte, olha só. Exemplo. Esboço ou gráfico da função f de x igual ao módulo de x, tá? Gente, de antemão, vou logo pedindo desculpa aí a vocês, porque vocês vão perceber que vai balançar um pouco, tá? Vai estar balançando uma coisinha aí, porque eu mudei aqui o ambiente onde estou fazendo as transmissões das aulas. Vim aqui para um outro quarto, para um quarto que eu fazia da sala de jantar, e agora estou fazendo aqui no quarto, onde eu estou usando uma mesa, e essa mesa ela balança um pouco, tá? A mesa que eu estou usando. Então, fiquem tranquilos aí, vai balançar um pouco, mas estaremos aí brevemente solucionando o problema, tá? Bora lá então. Nesse caso aqui, esboçar o gráfico da função f de x igual a módulo de x, tá? O que é que a gente vai fazer aí? A gente vai fazer exatamente do mesmo jeito que a gente fazia no ensino fundamental, quando ia fazer o gráfico de toda e qualquer função. A gente vai fazer aquela tabela em que eu tenho valores de x, atribuo valores a x, substituo na função f de x igual a módulo de x, e encontro, obviamente, seus respectivos valores para y, para que eu forme os pares ordenados, e posso, então, fazer o esboço do gráfico da função, beleza? Vou, então, atribuir os seguintes valores. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Tá? Vou atribuir, então, esses valores aí. Substituindo, então, na nossa função, nós ficaremos com f de menos 2, que é igual ao módulo de menos 2. E o módulo de menos 2 é 2. Tá? Vamos adiante, então. Quando x for igual a menos 1, teremos f de menos 1, que vai ser igual ao módulo de menos 1. E o módulo de menos 1 é 1. Quando x for igual a 0, teremos f de 0, que vai ser igual ao módulo de 0. E o módulo de 0 é 0. Tá? Continuando. Quando x for igual a 1, teremos f de 1, que vai ser igual ao módulo de 1. E o módulo de 1 é 1. Para finalizar, quando x for igual a 2, teremos f de 2, que é igual ao módulo de 2. E o módulo de 2 é 2. Beleza? Vamos lá, então, esboçar o gráfico da nossa função. Então, o gráfico da função vai ficar algo mais ou menos assim. Olha só, x, y, 0. Aí aqui eu tenho 1, 2, 1 aqui, 2 aqui, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, tá? Bora lá, então. Quando x for igual a menos 2, y vai ser igual a 2. Então, ó,
Vai estar aqui. Beleza. Quando x for igual a menos 1, y vai ser igual a 1. Tá aqui. Quando x for igual a 0, y vai ser igual a 0. Aqui. Quando x for igual a 1, y vai ser igual a 1. Ó. Aqui. E para finalizar, quando x for igual a 2, y será igual a 2. Aqui. Beleza? Ligando os pontos. Até parece uma parábola, mas não é. E por que não é uma parábola, tá? Apesar de parecer, a gente morrer de vontade de fazer uma parábola. Observem que a variação ocorre de 1 em 1, tá? Portanto, é uma reta para cá e outra reta para cá. Só que nesse caso, quando a gente observa esse gráfico, a gente rapaz, gráfico de função desse jeito, né? Não existe uma função específica que tenha isso aí como gráfico. Na verdade, o que é que está acontecendo? Se observarmos direitinho, certo? A gente vai ver que daqui para frente, eu consigo definir que gráfico é esse. Daqui para trás, eu também consigo definir que gráfico é esse. Eu não consigo definir ele todo, ser assim que ele é proveniente dessa função, beleza? Mas se eu olhasse apenas o gráfico, né, seria um pouco complicado definir ele como sendo um gráfico, uma função definida por uma única sentença. Não tem como. Agora, se a gente esquece essa primeira parte aqui do gráfico e observa apenas a segunda, parece ser uma função afim. Uma função afim com taxa de variação 1, tá? E que intercepta o eixo y exatamente no zero. Então, isso aqui parece muito com a função f de x igual a x. Tá? Parece muito com a função f de x igual a x. Já, se eu apagar esse lado aqui, está parecendo muito com a função afim, decrescente, tá? Decrescente, que intercepta o eixo y exatamente no zero. Está parecendo muito com a função f de x igual a menos x. E é exatamente isso que está acontecendo. É uma função definida por mais de uma sentença. Nós temos uma sentença daqui para cá, que é f de x igual a x, e outra sentença daqui para cá, que é f de x igual a menos x. Beleza. Então, como é que a gente coloca isso aí no papel? Então, já deu para ver que f de x igual a módulo de x é uma função que aqui, nesse caso, é definida por duas sentenças. Se não fosse esse módulo, por exemplo, a função f de x igual a x, ela teria continuidade no seu gráfico aqui, ó. Mas não continua. Por quê? Porque o fato de ter um módulo lá no x faz com que não seja admitido valores para y negativos. E aí, nesse caso, ela é como se ela rebatesse aqui para essa parte aqui de cima, criando uma outra sentença, que é a f de x igual a menos x, que, se fosse dada continuidade, passaria aqui a ser negativo. Porém, nós não podemos ter imagens negativas, então, automaticamente, é como se o gráfico fosse rebatido para cá. Então, nesse caso, nós temos uma função definida por mais de uma sentença, são duas sentenças, uma sentença depois de zero e outra antes do zero. Isso, então, me identifica o quê? Que a quebra está aqui, ó, exatamente no zero. Ele é o divisor dos intervalos, onde nós teremos as diferentes sentenças. Então, como é que eu escrevo, então, essa sentença? Olha só. A função f de x igual a módulo de x é uma função definida por duas sentenças. Uma daqui para cá, outra daqui para cá. E que sentenças são essas? As sentenças são as seguintes. Daqui para cá é x. Daqui para cá é menos x. Beleza. Mas em que circunstâncias é x? Vamos lá. Se x é maior ou igual a zero. Então, daqui do zero em diante, a lei que define a função é essa.
Agora, antes de zero, é f de x igual a menos x. Portanto, é menos x se x é menor do que zero. Quando você olha para isso aqui, você acaba de ser introduzido ao conceito de função modular. Tá? A gente utiliza a função modular mais simples que tem para poder enunciar, obviamente, o seu conceito, porém, esse conceito vai ser utilizado, inclusive, quando surgirem funções quadráticas, tá? Dentro de módulos, quando surgirem funções de quaisquer tipos que vocês possam imaginar, tá? Dentro desse tipo de realidade. Aqui será utilizado aqui dentro desse tipo de realidade, para que então a gente possa obter, certo, o gráfico correspondente, sem precisar estar fazendo essa tabela, baseada apenas na análise, através da definição da função modular e sendo muito mais preciso com relação a isso. Tá? Passado isso, então, vamos verificar alguns conceitos a mais, certo? Na elaboração de gráficos, que é o conceito de translação. As translações que eu vou analisar agora aqui com vocês, tá? Se as translações vão ser analisadas agora, a gente vai analisar com base nessa função que é a função mais simples, tá? Com relação a essa função que a gente acabou de fazer aqui agora. A gente vai ver quais são todas as possíveis translações de função modular, tá? Vamos lá, então. Primeiro caso de translação. E aí eu já vou fazendo o gráfico também para vocês, logo sem nem precisar fazer tabela e por aí vai, tá? A gente vai logo direto para o gráfico. Bora lá, então. Primeiro caso, nós podemos ter um gráfico, né? Assim, ó. Olha isso. Eixo X, eixo Y. E aí nós temos um gráfico assim, interceptando aqui no 2, tá? Se nós observarmos com relação à função básica que a gente acabou de anunciar, olha só, é como se ela tivesse feito todo um deslocamento por completo para cima. Então, partindo do modelo básico, que é a função f de x igual a módulo de x, quando você tem um deslocamento desse por completo para cima, então, nesse caso aqui, em 2 unidades, a função obtida é a função f de x igual a módulo de x mais 2. Então, é a própria função f de x igual a módulo de x. Quando eu acrescento 2, ela vai 2 unidades para cima, tá? Ela faz um deslocamento completo, uma translação por completo para cima, porque estamos adicionando aqui um termo constante, tá? Agora, isso pode acontecer também para baixo, Bruno? Claro que pode. Segundo caso aqui, ó, de translação, tá? Da mesma maneira que a gente fez aí agora, a gente pode fazer aqui assim, ó. Olha isso. Eixo Y, eixo X, tá? E aí nós podemos ter um gráfico passando exatamente aqui, ó, no menos 3, tá? Por exemplo. E no caso, é como se você tivesse pego a função f de x igual a módulo de x e deslocado 3 unidades para baixo. Então, aqui você tem a função f de x igual a módulo de x. E aqui, você tem a função f de x igual ao módulo de x menos 3. Tá? Módulo de x menos 3. Deslocou 3 unidades para baixo. Lembrando que aqui é o 0, tá? 0 e, obviamente, aqui também é o 0. Beleza? Então, o deslocamento ele pode ocorrer para cima ou para baixo, com operações que ocorram fora do módulo. Tá? Então, se essa operação ocorre fora do módulo, é adicionado ou subtraído um termo constante. Esse termo constante, obviamente, ele vai deslocar o gráfico da função básica por completo para cima ou para baixo. Beleza? Vamos
adiante para mais outro exemplo onde eu possa visualizar essa translação. Deixa eu só virar aqui a página. Tá? Virar aqui a folha, a página não, a folha, né? E aí vamos então para o quarto exemplo. De como nós podemos ter essa translação, tá? Essa translação, galera, também pode ocorrer da seguinte maneira. Olha só. Você tem aqui o eixo Y, tá? Temos aqui o eixo X. E aí agora, lá vem o gráfico. Olha isso. Tá? Passando aqui no 2 e tendo como raiz aqui, ó, o 2. Tá? O que foi que aconteceu nessa função? Se a gente comparar com a função básica, é como se esse gráfico tivesse deslocado por completo para a direita. Tá? É como se você tivesse deslocado ele por completo para a direita. Isso ocorre por quê? Porque a alteração aí ocorreu não fora, mas agora dentro do módulo. Então aqui, por exemplo, eu tenho a função básica f de x igual a módulo de x, tá? E aqui, nesse caso, eu teria a função f de x igual ao módulo de x menos 2. Essa alteração aqui dentro do módulo, certo? Subtraindo, provoca deslocamento para a direita. Ué, professor, não é para provocar para a esquerda, não? Não, porque se a gente eliminar esse módulo, por exemplo, a raiz dessa função, né, que é aquele valor de x que faz com que toda ela seja igual a zero, é quanto? É x igual a 2. Então tem que passar por aqui, tá? E, obviamente, interceptaria o eixo y aonde? Aqui em menos 2. Mas como está tudo dentro de módulo, ela rebate aqui, ó, tá? Para que nós não tenhamos imagens negativas. Portanto, alteração de valores constantes dentro do módulo, caso negativo, desloca para a direita. Obviamente, nós vamos pensar o quê? Ora, então, em caso positivo, desloca para a esquerda? Exatamente, tá? Esse, então, será nosso... Perdão, isso aqui era o terceiro, né? Terceiro exemplo. Esse será, então, nosso quarto exemplo, tá? Então, nesse quarto exemplo aí, a gente vai fazer um outro tipo de deslocamento, no caso agora para a esquerda. Então, olha só. Aqui, eixo Y. Eixo X, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Tocando aqui no 1. E aqui em menos 1, tá? Então, nesse caso, se nós observarmos o dequinho e compararmos com a função básica, é como se nós tivéssemos tido um deslocamento por completo para a esquerda. Olha só. Nesse caso aí, obviamente, tá? A função básica aqui, f de x igual a módulo de x. E como eu já havia adiantado para vocês, se o deslocamento é para a direita, então, no caso, o termo constante dentro do módulo é negativo. Se é para a esquerda, o termo constante dentro do módulo é positivo, fazendo com que essa função seja f de x igual ao módulo de x mais 1, tá? Então, tem, somando, desloca para a esquerda, subtraindo, desloca para a direita. Beleza? Professor, Oi? tem como se eu voltar para o terceiro caso só para eu tirar um print? Eu copiar depois? Tu quer fazer o quê? Copiar? É só para tirar um print, para depois eu copiar. Deixa eu fazer melhor, Renan. Deixa eu fazer um negócio melhor. Tu tá no grupo, no WhatsApp, sim ou não? Tô. Pronto, vamos fazer um negócio melhor. Ao final da aula, eu tiro foto e mando lá pro grupo, pô. Que aí eu mando de tudo. Entendeu? Eu não mando somente disso. Eu mando de tudo. Da primeira parte, da segunda parte, da terceira parte, pode ser? Pode ser, obrigado. Aí fica filé demais, pô. Vou começar a fazer isso todas as aulas para que vocês fiquem mais tranquilos. Porque vocês se preocupam apenas em prestar atenção, apesar de que a aula fica gravada, né? Mas é mais prático, já fica lá para vocês, beleza? Vamos lá, então. Indo adiante, tá? Deixa eu fazer aqui um quinto exemplo aqui com vocês. Quinto exemplo. No quinto exemplo, aí que nós teremos, eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mudar um pouco mais as coisas, tá?
Deixa eu ver se eu consigo aqui deixar o negócio um pouquinho mais avacalhado. Vamos lá, então. Ainda comparando com a função básica, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar um pouquinho mais estrombólico. X, Y. Beleza? Bora lá, então. Deixa eu ver aqui. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu dar uma balançada aqui. Eu bati, ó. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Menos 1. Lembrando que todas elas baseadas, tá, gente? Na função mais básica que nós temos aí da função modular, tá? Que é a módulo de x, para que a gente possa ver todas essas variações, beleza? Pronto, agora eu fui aqui um pouquinho mais... Eita, ficou um pouquinho troncho aqui, mas tudo bem, dá para entender. Vamos lá, então. Nesse caso aqui, o que é que está acontecendo? Nós tivemos alguns deslocamentos. Tivemos deslocamento para baixo, em relação à função básica, né? Que passa por aqui, ó. Certo? Tivemos um deslocamento para baixo e tivemos um deslocamento para a esquerda. Vamos, então, analisar por partes. Essa função aqui é a função f de x igual a módulo de x, tá? E essa daqui vai ser a f de x igual a... Primeira coisa, vamos analisar o deslocamento lateral. Por quê? Porque é o que vai para dentro do módulo. Porque dentro do módulo nós vamos ter módulo de x e o deslocamento lateral interfere aqui dentro do módulo. O deslocamento lateral foi de quantas unidades? Uma unidade para a esquerda. Significa dizer, então, que aí eu vou ter o módulo de x mais 1, já que eu tive um deslocamento para a esquerda. Olha aqui o ponto da quebra de f de x igual a módulo de x. Olha aqui o ponto da quebra dessa função. Então, houve um deslocamento para a esquerda em relação à função básica. Portanto, mais 1 em quantas unidades? Está aqui, ó, mais 1. Beleza. Mas houve também um deslocamento por completo para baixo. 1, 2, 3 unidades, né? Então, se houve um deslocamento por completo para baixo, então aqui eu tenho uma modificação no termo constante, como sendo igual a menos 3. Portanto, a lei que vai me definir essa função aí, tá? É a função f de x igual a módulo de x mais 1 menos 3. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Vamos então para mais alguns exemplos, tá? Deixa então colocar isso aqui, que já vai para a fotografia, né? Então, o que acontece? Para esboçar gráficos de função modular, tá? Partindo da função básica ou não, certo? A gente já tem condição de trabalhar isso aí. Vamos ver então aqui um exemplo. Olha só. Se quiser fazer a tabela, tá, gente? Não tem problema. Vocês podem fazer a tabela, tá? Não tem problema nenhum. Sem problema algum. Vamos lá, então. Construa o gráfico da função f de x igual a o módulo de x menos 2 menos 1. Beleza? Bora lá, então. Nesse caso aí, então, deixa eu fazer aqui o plano cartesiano. Eixo x, eixo y. Eu vou fazer a função básica como base, para eu poder me orientar, tá? Vou até fazer assim, pontilhada. Aí. Só para eu ter uma ideia. Beleza? Vamos lá, então. Primeira coisa. f de x igual a x menos 2. Então, nós vamos ter um deslocamento dessa quebra aqui do gráfico em 2 unidades para a direita, né? Porque dentro do módulo
eu tenho deslocamento para a direita. Então, alguma coisa vai passar aqui pelo 2. 2. Tá? Outro detalhe, além do deslocamento para a direita, menos 1 lá do lado de fora, faz com que, obviamente, eu tenha que descer uma unidade nesse meu gráfico. Então, alguma coisa vai passar aqui por menos 1. Olha isso. Aqui, ó, é onde vai ser a nossa quebra. Aí lá vem o gráfico agora. Olha o gráfico. Tá? E agora aqui, ó. Pra cá. Tá aí, então, o gráfico da minha função modular. Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Deixa, então, eu colocar mais um exemplo aqui para a gente poder trabalhar agora. Mais um exemplo. Isso tudo sobre função modular, tá? Então, olha só. Dada a função, aqui é mais uma questão de sentenças mesmo, só para a gente poder praticar de valores numéricos, tá? Que é importante também. Dada a função f de x igual ao módulo de 2x menos 8, vírgula, determine. Letra A, f de 5. Tá? Então vamos lá. F de 5 é justamente você pegar o 5 e substituir no lugar do x na nossa função. Então nós vamos ficar com módulo de 2 vezes x, que é 5, menos 8. Isso aqui vai ser igual ao módulo de 2 vezes 5, 10, menos 8. 10 menos 8 é 2. Módulo de 2, 2. Tá? Letra B. F de 1. F de 1, então, vai ser igual ao módulo de 2 vezes 1, menos 8. Isso vai ser igual ao módulo de 2 menos 8. 2 menos 8 dá menos 6. Módulo de menos 6 igual a 6. Tá aí a letra B. Letra C. F de 0 vai ser igual ao módulo de 2 vezes 0, menos 8. 2 vezes 0 dá 0. 0 menos 8 é menos 8. Módulo de menos 8, 8. Beleza? Vamos mais uma. Letra D. F de menos 4. Então, F de menos 4 vai ser igual a o módulo de 2, que multiplica menos 4, menos 8. Isso aqui, então, vai ser igual ao módulo de mais por menos, menos. 2 vezes 4, 8. Então, nós temos menos 8, menos 8. Beleza? Menos 8, menos 8. Isso aqui, então, vai ser igual ao módulo de menos 16. Sinais iguais, soma e repete sinal. Módulo de menos 16. 16. Vou fazer mais um aqui. Letra E. F de 4. Só. Teremos, então, módulo de 2 vezes 4, menos 8. Vai ser igual a 2 vezes 4, 8, menos 8, que vale 0. Módulo de 0, 0.
Beleza? Dúvidas até aí, jovenzinhos? Tudo tranquilo? Então, beleza. Então, olha só. Deixa eu só mudar aqui. Então, olha só, gente. Por hoje, a gente ia falar aí sobre função modular, sobre o gráfico, definição, era basicamente isso, tá? E aí, na próxima aula, a gente vai falar sobre equações e inequações. Vamos ver se vai dar tempo de falar sobre inequações, mas eu pretendo falar sobre equações modulares, tá? Por que a gente precisa falar sobre equações modulares? Para que a gente possa enquadrar a função quadrática dentro do estudo da função modular, a gente tem funções modulares com gráficos de função de segundo grau dentro, aí a coisa vai começar a ficar mais interessante, né? Que costuma ser mais trabalhoso, mas é mais interessante. E aí a gente só pode trabalhar quando a gente souber distinguir bem, né, as quebras dos gráficos de acordo com a sentença proposta. Isso a gente vai ver justamente aonde? A gente vai ver isso acontecendo justamente em equações modulares, pois nós temos alguns tipos de equações modulares, na verdade, acho que 3 tipos específicos de equação modular, onde um deles vai permitir que a gente faça esse estudo dessas quebras desse gráfico, que vai nos permitir entender melhor como é que vai ser o funcionamento de funções de segundo grau, outros tipos de função, dentro justamente do campo específico da função modular. Beleza? Então, jovenzinhos, até a próxima aula. Beijo no coração de todos. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.